Muito obrigado pela entrevista. Eu já começo perguntando para o senhor sempre mantém um discurso, tem mantido nas últimas semanas, que o senhor será candidato em 2026, embora em tese hoje o senhor esteja inelegível. O que leva o senhor a crer que o senhor vai conseguir ser candidato em 2026? Primeiramente, por que estou inelegível? Qual foi o crime? Foi dinheiro na cueca, dinheiro lá fora, no apartamento, desfalque com empresa? Nada. Reuniu-se com embaixadores. Que é uma política privativa do presidente da República. Não ganhei nenhum voto por ocasião dessa reunião. O que eu tratei nessa reunião? Urnas, em especial o inquérito 1361 de novembro de 2018, que está classificado como confidencial até hoje. Ou seja, uma denúncia de fraude na minha eleição. Por que está em aberto até hoje, depois que certas pessoas importantes foram ouvidas? Por que a imprensa não quer tomar conhecimento desse inquérito? A outra causa, abuso de poder econômico. Acabou 7 de setembro, entreguei minha faixa para um assessor e fui na esplanada ali dos ministérios. Acredito que tinha por volta de 1 milhão de pessoas. E ocupei o carro de som do Silas Malafaia. Não teve nada, nenhum recurso público envolvido nisso. Obviamente, me entendo com uma perseguição. Até porque essas duas inelegibilidades só foram botadas em votação depois que 2 listas, né, tríplice, que o Executivo escolhe. Na verdade, o senhor presidente do TSE escolheu. E daí ele foi para o 5-2 contra mim. E seria no mínimo 4-3 a meu favor se não tivesse trocado esses dois na reta final. Então, primeiro, inelegível sem qualquer motivo. Até parece que vivemos aqui na Suíça. Tá? Não quer dizer que você deva não punir quem porventura errou. Não errei. Então essa é a minha certeza. Então você acha que o próprio judiciário pode reverter? Eu sei quem vai decidir na ponta da linha, né? Um dos pontos de decisão é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu não quero nem comparar com os casos, que são casos que não tem nada a ver com o meu. Tá? A Dilma foi cassada. A pena acessória são 8 anos de elegibilidade. Resolveu isso no próprio Senado, o ministro Lewandowski presidindo a sessão, deixá-la elegível. Tanto é que ela disputou, em 2018, as eleições para o Senado lá. No passado, a chapa Dilma Temer foi considerada aceita, né, regular, a prestação de contas por excesso de provas. Ou seja, não se tem notícia de um ex-presidente ter se tornado inelegível, tá? Por esse tipo de acusação. Agora, com toda certeza, não vou fugir de uma resposta, né? É uma convicção da minha parte, para me tirar de combate, porque sabe que eu, candidato a presidente, eu ganho em 26. O senhor acha que pode vir também via Congresso? Há uma discussão até, o senhor fala-se de 2 anistias, a anistia do 8 de janeiro e uma eventual anistia para permitir a sua elegibilidade. O senhor acha que também pode ser possível via Congresso Nacional? Pode ser também. E os ventos da democracia, como está na matéria da Folha de São Paulo, sopraram na Argentina, municipais aqui, americanas, e o mundo todo está voltando-se à direita. Cansaram da agenda woke, cansaram daquela questão da diversidade, cansaram de se atacar aí os valores familiares. Ou seja, o ser humano, em sua grande maioria, quer realmente aquilo que eu sempre defendi como deputado, que inclusive tornei conhecido por defender esse tipo de agenda. Família, bons costumes, liberdade, né? Apesar de me acusar exatamente o contrário. Presidente, e muitos dos seus aliados têm falado que a eleição do Trump anima para o senhor vir a disputar em 2026, mas de forma prática, como é que o senhor enxerga que o Trump pode vir a influenciar aqui, seja no Judiciário, seja no Congresso Nacional, para que o senhor consiga disputar em 2026? Os Estados Unidos é uma potência econômica, militar e também o maior país democrático do mundo. Tivemos uma experiência com o Trump lá atrás, 17 a 20. Não tivemos guerra no mundo. Obviamente, na reta final, ele sofreu muito com a pandemia. E o povo tem isso na memória. Ele agora voltando, uma vitória realmente fantástica. Ele fez a Senado, Câmara, mais governadores, né? Voto popular, e está montando uma excelente equipe, no meu ponto de vista. Alguns deles, quase metade, eu já tive contato no passado. E um excelente relacionamento. Tive também um excelente relacionamento com o Trump. Melhor, depois que eu deixei a presidência, né, quem continuou com esse relacionamento fora da presidência foi meu filho, Eduardo Bolsonaro, que foi um dos poucos, aproximadamente 80, que foram convidados a participar da apuração lá em sua residência. Obviamente, meu filho conversa com ele, né, conversa com os filhos dele. Eu tenho algumas pessoas, em especial brasileiros, que estão na equipe de Trump, e conversamos. E ele tem praticamente uma obsessão pela liberdade de expressão. E tem demonstrado isso com a sua aproximação com Elon Musk,
quando era Twitter lá atrás. Imagina um presidente ser banido, que humilhação, né? Depois, obviamente, o Elon Musk comprando, Twitter se transformando em X, é uma marca do governo, essa liberdade. Para nós foi excepcional. O X na mão do Elon Musk, que é um amante da liberdade também. Infelizmente, por ocasião das eleições últimas aqui, também a mesma pessoa que estava lá à frente do TSE resolveu tirar do ar, né, até o final do primeiro turno, o X como uma ferramenta de discutir pautas políticas aqui no Brasil. Bem, você acha que o Alexandre de Moraes tirou o X só para afetar nas eleições municipais e prejudicar os candidatos do campo da direita? Eu não quero dizer que seja uma coincidência. Lá atrás, ele afetou também na eleição de 22, derrubando páginas de direita. Fake news, desmonetizações, ameaças. Fez muita coisa que só prejudicava o meu lado. Proibido, por exemplo, eu botar as imagens do Lula falando em roubar um celular para tomar uma cervejinha, né? Proibida a questão do aborto, a questão dos relacionamentos dele com ditaduras do mundo todo, imagem do 7 de setembro, o Lula com o CPX na cabeça, e uma das duas coisas gravíssimas, a questão de convenções chamadas de rádio ou não. Mais de 1 milhão de inserções minhas não foram no ar lá no Nordeste. E outra mais importante, com o dinheiro público, o TSE fez uma campanha massiva para que jovens de 16 e 17 anos tirassem título. Em torno de 4 milhões de jovens tiraram o título. E nós sabemos que nessa faixa etária, 3/4 votam no PT. Ou seja, a esquerda teve 3 milhões de votos, eu tive 1. O Lula teve extra, graças à ação do TSE, dedo na balança sim, 2 milhões de votos. Por coincidência, um número que decidiu o pleito nas eleições. Então isso tudo estavam nessa balança. O interesse americano é em toda a América do Sul. Enquanto o presidente ele falava da sua preocupação com a Venezuela e traçava planos hipotéticos comigo, que é comum acontecer, que ficam, obviamente, em reserva, né, tendo em vista a questão funcional minha, e eu falava para ele dos problemas, caso a esquerda voltasse ao Brasil. Eu não acreditava que ia voltar, não acreditava, mas voltando, que toda a América do Sul ser pintada de vermelha. Então ele tem essa preocupação, e a grande arma dele nessa questão é a liberdade de expressão, de sua forma mais abrangente possível. Mas você acredita que ele pode influenciar economicamente, por exemplo, com sanções, como os Estados Unidos fazem sanções à Venezuela, ou de repente, como se fala também, cancelando vistos de ministros com base nessa questão da liberdade de expressão, com esse argumento? Você acredita que pode haver esses dois fatores? Eu não tenho essa liberdade toda para conversar com ele, e apesar de conhecer alguns assessores, né, estão sendo pré-anunciados para compor o seu gabinete. Mas acredito que ele tem um interesse enorme no Brasil, pelo seu tamanho, tá? Pelas suas riquezas, pelo que representa o nosso povo, tá? E como um país que realmente possa aqui, com exemplo, desequilibrar positivamente pela democracia, da liberdade, toda a América do Sul. Então ele vai investir no Brasil, sim, no meu entender, no tocante a fazer valer os valores do seu povo, que é muito semelhante do nosso, que através da liberdade de expressão nós possamos aqui sonhar e não mergulharmos mais ainda numa ditadura que se avizinha. Presidente, muito se especula aí nos bastidores da política que caso o senhor não consiga reverter a inelegibilidade, o Flávio Bolsonaro seria o seu sucessor, o seu filho. Ele seria o principal nome hoje, caso o senhor não consiga disputar por algum outro motivo, o Flávio seria o seu candidato? A resposta é a mesma. Essa partícula C, caso, talvez, não existe. Eu sou um candidato até que a minha morte política, né, seja anunciada para valer. Não tem argumento, eles não têm argumento para tirar da política, a não ser o poder, né, a força de arbitrariedades contra a minha pessoa. Repito, qual a acusação contra mim? O que eu fiz de errado para não disputar a minha eleição? E se eu sou tão mal assim, deixa eu disputar para perder. É muito simples. Ou estão com medo na minha